Se você pretende ser um calculista de estruturas, tem algum conteúdo que você precisa saber de cor na ponta da língua. Outros conteúdos, obviamente você não vai guardá-los. Então você pode consultar tabelas, vocês podem consultar alguns softwares. Mas, por exemplo, concentração de cargas uniformemente distribuídas. Isso aí, pessoal, vocês devem saber de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, em qualquer direção, em qualquer sentido. Algumas pessoas me perguntam, professor, por que esta carga é concentrada dessa maneira, com este comprimento, e não com outro comprimento? Bom, para eu tentar reduzir um pouco essas dúvidas, eu vou exemplificar aqui como é que faríamos a concentração de cargas em um ponto de apoio de terça numa cobertura. Suponhamos que a nossa terça de cobertura esteja sobre um banzo superior inclinado e nós vamos ter essas terças espaçadas a cada 1,5 metro. 1,5 metro. E esta inclinação do telhado em relação à linha do horizonte, 30 graus. Suposição. Bem, vamos considerar esta terça, como sendo a terça A, o nosso objeto de estudo. Notem que, como eu tenho espaçamentos iguais, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito dessa terça, eu vou ter uma determinada área de influência sobre essa terça. E esta área de influência vai se dar com a metade da distância dessa terça até a terça superior e a metade dessa distância até a terça inferior. Eu vou definir como esses pontos médios sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ok, esse triângulo retângulo é o que vai nos dirigir quanto aos comprimentos que devemos considerar na hora de linearizarmos as cargas. Puxando este triângulo para fora, eu tenho então aqui 30 graus. Eu tenho essa hipotenusa com 1,5 metro. Este cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, tendo 1,30 metro. E este cateto oposto ao ângulo de 30 graus, com um comprimento de 75 centímetros ou 0,75 metros. O primeiro tipo de carregamento é o tipo de cargas equivalente à sobrecarga. Então nós temos o banzo superior e temos o nosso ponto A. Esse nosso carregamento ele vai se dar. Este nosso carregamento vai se dar perpendicular à linha do horizonte, num plano horizontal. E vamos chamar esse carregamento como sendo o carregamento Q1. Bem, para concentrarmos essa carga distribuída nesse ponto A, vamos traçar o ponto equivalente. E essa carga no ponto A será a carga Q1 vezes, agora, a distância que vamos considerar é 1,3 metros. Por quê? Ela se dá na paralela ao comprimento da carga. Na paralela ao comprimento da carga.
Então, a carga equivalente para concentrarmos no ponto A seria o carregamento Q1 vezes a distância 1.3, que é paralelo ao comprimento desta carga. Primeiro tipo de carregamento. Segundo tipo de carregamento, consideraremos aqui o ponto A e uma carga lateral. Considerando a carga concentrada referente a esse carregamento, que vamos chamar de carga Q2, se daria nessa direção, da esquerda para a direita e na horizontal, e essa carga seria o carregamento Q2 vezes, agora, qual é a distância que vamos considerar? É a distância paralelo ao comprimento Q2, que seria 0,75 metros. Esse seria o segundo tipo de carregamento. Um outro tipo de carregamento que podemos considerar como se fosse o peso próprio da estrutura poderia ser esse tipo. Então aqui no caso o banzo, inclinação a 30%. E o carregamento se dá perpendicular à linha do horizonte e ao longo do banzo superior. E aqui o ponto A. A equivalência nesse ponto A seria este carregamento que vamos chamar Q3 vezes um metro e meio. Então, essa carga concentrada seria Q3 vezes 1,5 metros. Notaram a diferença desta carga, que poderia ser de peso próprio, para esta carga equivalente à sobrecarga? Notem que, nesse primeiro caso, nós temos que multiplicar a carga Q1 pela distância na mesma projeção que está a carga. No caso seria o 1.3. Neste caso, a carga está se dando ao longo do banzo superior, então nós temos que considerar a distância ao longo do banzo superior, da largura de influência, que é 1,5 metro. Então este seria o terceiro carregamento. E o quarto tipo de carregamento poderia ser este tipo, que no caso poderíamos considerar como se fosse carga de vento na cobertura ou de pressão interna. Vamos chamar essa carga de carga Q4. E este sendo o ponto A. Neste ponto A, o sistema equivalente seria uma carga, então, paralela à carga aplicada, na mesma direção. Que vai se aplicar em 1,5 metro, porque é a distância também da largura de influência ao longo do comprimento do banzo. Então,
essa equivalente seria a carga 4 vezes 1,5 metros. Então aqui nós temos identificados a posição do banzo superior, que é onde vai apoiar as terças de cobertura, as terças de cobertura que estão espaçadas a cada 1,5 metros. Depois nós fizemos o estudo de 4 dos principais casos de carregamentos que aparecem em cálculos de estruturas metálicas de coberturas.